Olá, infinitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ser Infinito. Gente, eu sei que eu tô devendo aí uns vídeos longos para vocês. Ultimamente eu tenho focado mais em gravar shorts para cá. Todas as perguntas que eu estou recebendo lá no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, eu estou transformando elas em shorts. Porém, as perguntas que dá pra gente explicar um pouco mais, pra gente trabalhar um pouco mais aí, serão transformadas em vídeos longos e já já eu vou estar colocando eles aqui no canal para vocês. Muito obrigado pelo feedback que eu estou tendo, tô conhecendo muita gente, tô ganhando aí amigos virtuais que eu nem imaginava que fossem chegar na minha vida. Tenho conversado muito a respeito desse assunto com tanta gente, compartilhado tanto conhecimento, ensinado, aprendido, e era justamente essa a intenção que eu tinha quando eu criei esse perfil. Então eu fico muito feliz e agradeço muito para todo mundo que está me apoiando aí nessa caminhada, que está sempre aqui comentando, que está sempre mandando perguntas e mensagens lá no Instagram, no TikTok. E quem puder, me ajuda, compartilha o canal, deixa o seu joinha, clica aí no sininho de notificação para que o YouTube entenda a relevância desse assunto e possa entregar esse conteúdo para outras pessoas, tá? Gente, vamos lá. Como eu falei, todas as perguntas que eu recebo lá no Instagram, eu estou transformando em vídeos, tanto vídeos curtos como vídeos longos. Porém, existem algumas perguntas que são mais relevantes e é justamente elas que eu vou transformar em vídeos longos aqui para o canal, tá? Então logo logo eu vou estar postando esses conteúdos com assuntos bem mais legais da gente discutir e da gente poder estender. Mas esse vídeo de hoje, ele não tem nada a ver com as dúvidas que chegam até mim. Na verdade, ele tem a ver com dúvidas, mas não é bem sobre isso. Eu tô vindo aqui para fazer um desabafo de uma situação que eu vivenciei hoje, né, no Instagram, e que é justamente o tipo de coisa contra a qual eu luto. E aconteceu justamente comigo. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu faço parte de algumas páginas, né, no Instagram, a maioria de cunho espiritual, de cunho esotérico, enfim. São páginas nas quais eu gosto do conteúdo e eu vou lá justamente para absorver ensinamentos que eu não sei, que eu não conheço. E não é porque eu sou uma pessoa, que eu sou uma espiritualista sem religião definida, que eu tenha preconceito com qualquer religião. Então eu faço parte de páginas espíritas, eu faço parte de páginas que falam sobre a Cabala, eu faço parte de páginas que falam sobre Umbanda, eu faço parte de páginas que falam sobre de páginas evangélicas, enfim, o que me interessa e eu quero agregar conhecimento a respeito do assunto, eu vou lá e começo a seguir e eu acompanho as postagens e eu faço perguntas. E se é alguma pergunta referente a algum assunto que eu domine e que a pessoa vai lá e joga e fica sem resposta, eu vou lá e dou a resposta o mais completa que eu posso. Eu acho que a gente tem que saber utilizar as redes sociais justamente para compartilhar o máximo de conhecimento que a gente puder, seja sobre qual assunto for. Se você for arquiteto, advogado, médico, cozinheiro, cara, independente do ramo que você dominar, se você puder compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, você já está fazendo uma parte da sua existência aqui nesse plano valer a pena. Porque conhecimento é uma das pouquíssimas coisas que a gente leva quando a gente vai embora daqui. Então, se você pode ensinar alguém, responder uma pergunta, tirar uma dúvida, faça. Faça, porque aquilo pode fazer uma diferença gritante na vida da pessoa e mudar tudo. Então, eu sou super adepta a adquirir e a compartilhar conhecimento. Então, do mesmo jeito que eu quero aprender, eu quero ensinar o que eu sei. E é justamente sobre isso que eu tô vindo falar com vocês. Eu estava numa página espírita hoje de manhã e o ADM foi lá e colocou uma foto, uma imagem específica lá, falando a respeito da segregação dos espíritos que não se encaixarão na mudança do 3D para o 5D e que serão exilados para o planeta Quiron. E aí tava aquela discussão toda tal. E ele só colocou isso e jogou o assunto e não falou mais nada. Eu falei, eu vou lá e vou fazer uma pergunta, né? Porque pela explicação ele dizia que somente os espíritos rebeldes, os assassinos, os espíritos que já são, né, naturalmente segregados pela sociedade, que vão ser reportados para Quiron.
e que os demais permanecerão na terra. E eu já tinha visto informações a respeito desse assunto, porém ditas de uma forma diferente. Então, assim, na internet a gente encontra coisa, cara, que é o mesmo assunto dito de várias formas. Isso acaba confundindo a cabeça de quem tá pesquisando, de quem tá estudando. E eu peguei, fui lá e deixei uma pergunta bem simples a respeito de, afinal, qual é a ordem de espíritos que serão mantidas na Terra para essa transição para o 5D e qual a ordem de espíritos que será exilada para Quiron. E aí o ADM me respondeu de forma educada, né? Ele explicou basicamente o que eu havia perguntado e mais outras pessoas foram lá e também escreveram, né? Acrescentaram conhecimento ao que o ADM havia respondido. Agradeci a todos e, enfim, saí da página. Agora à noite eu recebi a notificação que uma pessoa tinha deixado um comentário na minha pergunta. Fui entrar lá, uma mocinha muito da inútil, né? Um alecrim dourado que se acha a espiritualizada, estava debochando da minha pergunta. Falando com o ADM, né? E falando assim, ai, tem gente que acha que somente os perfeitos serão salvos no momento da transição da Terra. Se fosse assim, a Terra ficaria vazia e Quiron ficaria superlotado. Eu li aquilo, sabe, na hora me deu vontade de mandar uma mensagem para ela e falou assim, olha, minha querida, são por pessoas como você que muitos passam a sustentar dúvidas desnecessárias. Porque se você, em vez de perder o seu tempo debochando da minha pergunta, você também tivesse dado o seu parecer, né, pelo menos para explicar o seu ponto de vista, teria sido um conhecimento a mais adquirido. Mas a pessoa foi lá, não se referiu a mim, ela se referiu à minha pergunta para fazer um deboche. E é a respeito disso que eu tô vindo aqui falar com vocês. A questão é, gente, vou falar uma coisa muito séria mesmo, e que eu acho que precisa ser dito com cuidado, mas precisa. Eu não sei se vocês estão reparando, se vocês estão acompanhando a movimentação mundial que está acontecendo nas últimas semanas. Mas, querendo ou não, o nosso planeta está passando por diversas coisas, tudo ao mesmo tempo agora, que terão uma grande influência daqui a um tempo, justamente no momento em que a Terra mais vai precisar de nós. Que vai ser quando essa transição estiver concluída entre aspas, quando ela estiver concluída, a primeira fase dela, que é justamente essa coisa de quem não se encaixa mais no 5D, quem não conseguiu se encaixar no 5D, permanecerá no 3D, mas não vai ser tudo como é hoje. As coisas serão bem diferentes para quem for permanecer preso na terceira dimensão. Eu não sei se vocês chegaram a ver no começo da semana, não sei se foi no final da semana passada ou no começo dessa semana, que houve aí uma simulação de um problema, de uma queda considerável na Bolsa de Tóquio, que afetaria aí uma boa parte das bolsas mundiais. Eu não me inteirei muito sobre o assunto, porém, o que eu fiquei sabendo é que isso foi realmente uma simulação para saber como que o ambiente econômico se comportaria no caso disso realmente acontecer. Aí eu pergunto para vocês, por que fazer uma simulação desse tipo? Alguma coisa por trás disso com certeza tem. E quem está nesse meio, quem está estudando, quem está tendo acesso a esse tipo de informação, sabe que existem movimentos muito grandes que estão para acontecer. Tanto na nossa economia, como na nossa geopolítica, com relação a tudo. Esse é um tipo de informação que não dá para ficar falando abertamente aqui. Infelizmente, não podemos, tá? Não sou só eu, é qualquer pessoa que trate desse tipo de assunto. Porém, por que eu tô falando isso? Porque vai chegar uma hora, e não vai demorar quase nada, que nós vamos precisar nos juntar. Nós vamos precisar juntar todo o nosso conhecimento, toda a nossa força, toda a nossa energia vital, e a gente vai precisar aplicar tudo que sabemos e que somos pela luz. E quando isso começar, vocês vão lembrar disso que eu tô falando. Então, eu tô contando tudo isso para dizer que quem tem vergonha, quem tem receio, quem pensa duas vezes antes de lançar uma pergunta em qualquer lugar na internet, em qualquer lugar em redes sociais, por causa de pessoas como essa alecrim dourado, essa pessoinha desnecessária, que foi debochar de uma pergunta minha, ao invés de ser contribuição e ajudar colocando o ponto de vista dela para explicar um pouco melhor a respeito do que eu estava perguntando. Quem tem receio desse tipo de pessoas, por favor, não tenha.
não tenha. Porque gente inútil tem em todo lugar. Gente que não agrega nada a porcaria nenhuma tem em todo lugar. Principalmente em comentário de postagem do Instagram, do Facebook, do TikTok. Ultimamente eu ando assim... eu fico passada com o tanto de brigas que se inicia em comentários de postagens por nada. Por absolutamente nada. Comentários completamente inúteis que viram discussões, que viram agressão verbal, que vira xingamento sem função nenhuma. Então, se você é o tipo de pessoa que tem receio de perguntar, acha melhor guardar dúvida para si, porque tem receio de pessoas como essa desocupada que foi lá debochada da minha dúvida, né, do questionamento que eu fiz, ou você procure alguém que realmente tenha seriedade em te explicar o que está acontecendo, o que vai acontecer, ou sanar a sua dúvida. Pode vir aqui me chamar se quiser, pode deixar mensagem lá na DM no meu Instagram, que eu respondo, a gente conversa, a gente desenrola a sua dúvida. Mas o meu conselho principal é: não tenha receio, não tenha medo, não tenha vergonha. Simplesmente lança a sua pergunta e que se lasque a opinião dos outros. Se vão tirar sarro de você, se vão falar qualquer coisa, se vão te criticar, cara, pode chamar até de burro, dane-se, a opinião dos outros é irrelevante. O que vocês precisam ter consciência agora, e é sobre isso que eu vim falar, esse é o ponto principal, o ponto-chave desse vídeo é: adquiram conhecimento, custe o que custar. Ah, mas vão tirar sarro. E daí? A opinião do outro não paga a sua conta. A opinião do outro não interfere na sua vida. O que o outro pensa sobre você é problema do outro. Sabe? A gente tá num limite aí quase zero do que a gente vai precisar fazer. O nosso tempo tá passando muito rápido. Vocês estão percebendo como a gente tá... O tempo tá voando. Cara, a gente já passou aí praticamente os primeiros 10 dias de agosto. Como assim? A Olimpíada foi ontem e ela já vai encerrar amanhã. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, amanhã não, domingo ela já encerra. E parece que foi ontem que começou 2 semanas aí, que eu não vi passar. E eu tenho certeza que tá todo mundo vivenciando esse fenômeno de não ver o tempo passar. Porque realmente o tempo está passando mais rápido do que o costume. E não é a própria passagem do tempo, somos nós. É o que está acontecendo com a gente, a energia que está sendo lançada sobre nós, é a influência que está sendo lançada, é a influência energética que o nosso DNA está sofrendo, que está fazendo com que as coisas estão indo numa velocidade que a gente não está acostumado a acompanhar. O tempo está deixando de ser relativo e ele está realmente começando a se desdobrar de uma forma anormal. E isso tudo tem a ver com essa transição, com todo esse processo que o planeta, que a humanidade, que o universo, a federação cósmica, que todos nós estamos passando. Eu quero que vocês entendam que a gente está no limite zero do que vai acontecer. Nós não temos mais tempo hábil para pensar: será que eu vou? Não, cara, não é será que eu vou. De que lado você tá? Por quem você quer lutar? Se você é da luz, se você quer ajudar nessa transição, então adquire informação, adquire conhecimento, estuda, procura, pergunta, tira dúvida, passa por cima de qualquer coisa e se prepare para isso. Não tem tempo da gente ficar se questionando se vale a pena ou não. Eu gostaria muito de poder falar mais abertamente sobre isso, mas aqui não dá. Então, o meu conselho para vocês é: adquiram conhecimento independente do que os outros vão achar. Os outros é problema dos outros. Tá? Foi excelente ter acontecido isso comigo hoje, porque eu particularmente não ligo para esse tipo de coisa. Porém, me veio a consciência de vir trazer esse tipo de informação para quem se sente acuado, para quem se sente, cara, eu acho que eu não vou perguntar porque vão rir de mim, vão me achar burro, não importa o que os outros vão achar. Busquem pessoas, páginas, conteúdos com capacidade para esclarecer as suas dúvidas, tá? No final das contas, a página lá que eu deixei a minha pergunta, que a bonitinha foi debochar, o ADM ocultou a minha pergunta, e aí se chegou mais alguém com a mesma dúvida que a minha, não viu porque a minha pergunta foi ocultada. Ou seja, o cara lavou as mãos e ficou em cima do muro. Não é assim que se posiciona. Você sendo uma pessoa que encabeça um movimento, algo que defende um movimento religioso, porque era uma página espírita, declaradamente espírita, ele deveria no mínimo ter administrado ali o que estava acontecendo. Mas ele simplesmente lavou as mãos e deixou a situação para lá. E eu não faria dessa forma, mas tudo bem, cada um age da forma que acha melhor.
O que eu quero é que vocês entendam que não temos mais tempo de pensar se vamos fazer ou não, se vale a pena fazer ou não, se alguém vai me criticar ou não. Cara, não pensa nisso. Pensa em você, no seu aprendizado, na sua evolução, no seu conhecimento. Esse tem que ser seu foco agora. Adquira conhecimento o máximo que você puder. Estude, pergunte, se for preciso questione, discorde, que discordar também faz parte de adquirir conhecimento, sempre com educação, sempre tratando a outra pessoa da forma como você gostaria de ser tratado. Porém, não percam mais tempo. A gente não tem mais tempo para ficar aplicando em coisas inúteis. Nós precisamos nos preparar, porque logo, logo, esse conhecimento que a gente está adquirindo agora vai ser muito bem aproveitado. Gente, era isso que eu queria falar para vocês, um videozinho aí rápido, entre aspas, falando a respeito de um assunto que eu acho que é importante. A única coisa que eu peço para vocês é isso, se preparem. Querem conversar comigo? Manda DM, manda mensagem no TikTok, a gente conversa, eu explico um pouco melhor o que está acontecendo, mas vamos nos preparar, porque o nosso tempo realmente está acabando e vai acabar muito rápido. Não estou falando que ninguém vai desencarnar, não é isso, mas a gente vai ser útil, muito mais do que a gente imagina. Beijo grande para vocês, obrigado quem ficou aqui até agora, dá um joinha aí para mim, compartilha o vídeo, compartilha o canal, pede pro pessoal vir aqui, traz mais gente para esse canal, a gente precisa se juntar e sermos um número grande de pessoas trabalhando pela luz, porque esse momento é o momento em que todo o universo está com os olhos voltados para nós, é muito importante, e cada um que entra para lutar do nosso lado é uma pessoa extremamente valiosa. Beijo grande para vocês, até o próximo vídeo.